Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou de Goiânia, sou orientada da professora Rita Andrade e quero começar dizendo que é um prazer enorme estar participando dessa mesa. Eu estava aguardando ansiosamente pelas apresentações e pelo momento de discussão que está por vir. As trocas feitas nos encontros do GT são sempre muito enriquecedoras, né? Bom, concluindo a minha apresentação, eu sou graduada em Design de Moda pela UFG, também sou mestra em Arte e Cultura Visual pela mesma instituição e atualmente estou iniciando o segundo ano de doutorado, também no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. O resumo que eu submeti ao colóquio é intitulado Historicidade do uso do turbante no Rio de Janeiro etnocentista, um estudo a partir das visualidades. E a minha pesquisa dialoga muito com a da Beatriz, achei muito interessante assistir a apresentação dela, acho que a gente tem muitos pontos em comum, muitos interesses em comum de pesquisa. E, de forma introdutória, eu quero falar um pouco sobre a trajetória de pesquisa que me conduziu a estudar o turbante, que teve início durante o meu mestrado. Pode passar, por favor. Me incomodava muito, enquanto estudante de moda, a limitação da produção teórica sobre os modos de vestir do Brasil, mais especificamente de comunidades normalmente excluídas dos discursos oficiais da história. Por isso, eu decidi me dedicar à pesquisa dos modos de vestir de mulheres negras do nosso país. E aí eu optei por estudar especificamente os modos de vestir de mulheres Calunga. A comunidade Calunga é uma comunidade quilombola de Goiás. E eu quero comentar brevemente sobre esse recorte da pesquisa, por isso eu trago aqui uma fotografia de uma das mulheres pertencentes a essa comunidade, que representa muito o contato que eu tive com as imagens dessas mulheres, que direcionou as reflexões da minha pesquisa de mestrado. Infelizmente, eu não consegui, mesmo durante o período do mestrado, descobrir qual é a autoria, quem fez essa fotografia, mas ela foi publicada em 2014. E eu fiz várias buscas por imagens na internet e, ao observar essas imagens, me chamou muita atenção a semelhança com a construção visual dos modos de vestir dessas mulheres com o de mulheres negras no Brasil durante o século XIX. Mais especificamente, pela presença do lenço amarrado na cabeça, em combinação com a blusa de manga e com a saia na altura do joelho. Essa composição do modo de vestir me levou a investigar de uma forma paralela a construção da indumentária dessas mulheres e a construção da indumentária de mulheres negras do século XIX no Brasil, a partir de fotografias e de entrevistas com as mulheres Calunga, a partir de uma parte da pesquisa que foi feita a campo com elas. E ao longo da pesquisa foram surgindo muitas questões relacionadas especificamente ao uso do turbante no passado. Das conversas com elas e das fontes que eu pude levantar durante o estudo, e os desdobramentos dessas questões resultaram em reflexões que eu levei para o texto da dissertação, mas muitas delas eu não consegui abordar de forma aprofundada, principalmente a respeito de aspectos históricos, sociais e mesmo materiais do uso do turbante. Por isso, eu trago para minha pesquisa de doutorado o estudo desse item de indumentária, que é bastante presente no contexto das religiões de matriz africana e que constitui um elemento importante da cultura afrodiaspórica no Brasil. Pode passar, por favor. Então, o objetivo da pesquisa traduz isso que eu acabei de mencionar, e quanto à abordagem, tendo em vista a ampliação das discussões acerca da história da indumentária no Brasil, o trabalho se alicerça em perspectivas decoloniais. Nós temos acompanhado um crescimento no número de pesquisas relacionadas ao tema no campo da história da moda e da indumentária. A programação do colóquio, inclusive, reflete isso, e a minha intenção com a pesquisa é de contribuir com esse processo. Pode passar, por favor. E sobre o recorte da pesquisa, e nesse ponto a minha pesquisa se aproxima muito da Beatriz, eu quero comentar como foi definido o contexto espaço-temporal envolvendo o Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX. E essa definição partiu muito do levantamento e da seleção das imagens estudadas na pesquisa. Como eu ainda estou no início da pesquisa, eu terminei o último mês do meu primeiro ano de doutorado, no mês passado,
Então, eu estou entrando no segundo ano do doutorado agora e essa seleção ainda está sendo feita, ainda estou nesse processo de levantamento e de composição do corpus imagético da pesquisa, mas, a princípio, esse início do levantamento já serviu para definir o meu recorte espaço-temporal, que é muito relacionado ao período de surgimento da fotografia no Brasil, na verdade, do período em que a técnica fotográfica foi trazida da Europa, né, mais especificamente da França, para cá, em que, em especial, os retratos foram bastante popularizados. E aí, esse, inclusive, é um tipo de imagem específico que eu escolhi estudar no doutorado, mais especificamente os retratos feitos em estúdio. E eu percebo, ao longo desse processo de levantamento das imagens, que esses retratos assumem diferentes formatos, desde aqueles produzidos em série, como as cartas de visita, até as fotografias de álbuns de família. E dentre os indivíduos retratados nesse contexto, muito por causa da quantidade, do tamanho da população negra do período no Rio de Janeiro, as mulheres negras figuram em uma quantidade expressiva dos registros de fotógrafos renomados como Augusto Stahl, Marcos Ferrez, Alberto Henschel, Cristiano Júnior, dentre outros que a Beatriz inclusive comentou. E assim, é importante destacar que o olhar, esse olhar do fotógrafo era marcadamente o olhar do homem branco, inclusive porque a técnica fotográfica era muito detida na época por esses homens que vinham da Europa e montavam seus ateliês aqui no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro existia um número muito grande de ateliês fotográficos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil especificamente, no Rio de Janeiro, e essas fotografias assumem diferentes finalidades. Eu trago aqui 3 dessas imagens produzidas em estúdio. A primeira é uma imagem de tipologia do Augusto Stahl, desses tipos de negros, que era um formato de fotografia muito comum na época. E nele é retratada uma mulher africana, que pode ser deduzida através de uma marca no rosto dela. Eu não sei se no formato de imagem que vocês estão visualizando dá para perceber isso, mas ela tem uma marca no rosto, que é uma escarificação, e ela é identificada pelo fotógrafo como uma mina tapa. A imagem compõe uma coleção que foi encomendada ao fotógrafo para estudos científicos, por isso isso justifica a simplicidade do cenário, e ela faz parte atualmente do Museu de Etnologia da Universidade de Harvard. Inclusive, é algo também importante comentar que muitas dessas imagens eram produzidas aqui para ser levadas para fora, principalmente para a Europa e, nesse caso, para os Estados Unidos. A segunda imagem é do Cristiano Júnior, é uma carte de visite, que é esse formato de fotografias produzidas em série, com a intenção de retratar o ofício de vendedor exercido por muitas mulheres negras que compõem a cena urbana do Rio de Janeiro. Na imagem, a teatralidade do cenário e da própria indumentária se destacam. E já a terceira fotografia, de Alberto Henschel, ela retrata uma mulher identificada como negra da Bahia, que também é um tipo de tipologia de mulheres escravizadas. E o deslocamento das mulheres negras escravizadas entre a Bahia e o Rio de Janeiro, que eram 2 principais portos de chegada dos escravizados, se intensificou muito durante o período em que o tráfico foi proibido, através de uma intensificação do tráfico interno. Por isso, existem muitas mulheres identificadas como negras da Bahia no Rio de Janeiro. E a imagem também conta com a montagem de um cenário, e assim como as outras, exibe uma combinação de itens de indumentária que contam com a presença do pano da costa, do turbante, em diferentes amarrações. E é interessante observar como cada imagem traz tantas informações. Por exemplo, na primeira a gente percebe a mulher sendo retratada carregando a criança através do pano da costa, e ela usa um turbante com uma amarração que deixa o topo da cabeça descoberto. Já na segunda imagem, a mulher é retratada com uma amarração de turbante mais volumosa, provavelmente por causa do ofício dela, de vendedora, que fazia ela ter que carregar muito peso no topo da cabeça. E nessa imagem aparece o pé descalço, trazendo um sentido contrário daquele da imagem que a Beatriz mostrou, em que é exibido o pé calçado da mulher negra, né? Nessa imagem ela aparece descalço e o pé tem um destaque. E na outra imagem, a gente já percebe um outro tipo de amarração do pano da costa na cintura e um outro tipo de amarração do turbante. Então, assim, eu tenho analisado essas imagens e esses aspectos da construção visual da indumentária, de cada um dos itens, e principalmente observando como o turbante aparece em cada um desses retratos.
Pode passar, por favor. Bom, quero falar um pouquinho sobre a metodologia. O ponto principal da minha metodologia é a análise de imagens, e para isso eu me pauto também na Ana Maria Mauá, principalmente na abordagem do estabelecimento de categorias de análise das imagens, apesar de não trabalhar com as fichas. Esse modo de orientar o olhar para a imagem que a Maria Mauá propõe, eu também adoto, mas eu também trago uma abordagem de outras autoras, da cultura visual, como a Gillian Burroughs e a Tina Kent. E, inclusive, um dos aspectos dessa abordagem da cultura visual é de propor o suporte em outros tipos de documentos para análise da imagem. E um dos recursos que eu utilizo para o estudo dessas imagens, então, é o apoio de documentos jornalísticos, em especial de recortes de jornais que trazem anúncios de fugas de escravizados. Esses anúncios são documentos que possuem muitas informações relacionadas à construção da indumentária, à utilização de determinados tipos de tecido e até mesmo de cores por mulheres escravizadas em suas tentativas de fuga. Eles relatam o tipo de estamparia, a utilização, por exemplo, da chita, de algodão, de vestido inteiriço ou de uma construção de modo de vestir de 2 peças. Eu encontrei, inclusive, dentre esses relatos, um que aborda uma forma de escrever o modo de vestir da mulher que estava sendo descrita como um modo de vestir a havaiana, e aí é descrito o uso do turbante para caracterizar esse modo havaiana. Então, tem descrições muito ricas e detalhadas. E um outro formato de documentação que eu ainda não comecei a analisar, mas que faz parte do plano de percurso metodológico, são os manuais de fotografia do período, que dizem muito a respeito das práticas adotadas nos estúdios, da relação entre o fotógrafo e as modelos fotografadas, inclusive da escolha da indumentária retratada. Muitas vezes, essa indumentária fazia parte de um acervo do ateliê do fotógrafo, então esses manuais trazem informações relacionadas a esse tipo de prática. E, por último, fazem parte também do corpus documental da pesquisa diários de viajantes. Nós sabemos que, infelizmente, muito da nossa história nesse período foi narrada tanto através da arte quanto da literatura por esse olhar do homem branco estrangeiro. Então, esses diários acabam sendo importantes relatos do contexto social e histórico estudado, principalmente se considerarmos a invisibilidade social e histórica, que ainda é uma realidade quando se trata da cultura de mulheres negras. Os resultados preliminares da pesquisa reforçam a importância do turbante na produção de imagens visíveis e não visíveis. E aí eu falo na pesquisa, em relação a essas imagens não visíveis, sobre a construção de estereótipos e símbolos através das imagens relacionadas a essa figura da mulher negra. E as fotografias permitem a observação do turbante ao ser portado, ela sendo muito mais do que um mero ornamento. A partir da observação das imagens, dá para perceber como o turbante comunica a agência e a resiliência dessa mulher negra na construção da própria imagem da relação ali com o fotógrafo nos estúdios. Pode passar, por favor. Para falar do referencial teórico que eu adoto, eu optei por trazer as referências também em formato de imagem, porque eu queria muito compartilhar as capas dos livros, principalmente no primeiro livro, que é o da Tina Kent, que é uma autora negra que eu abordo na pesquisa, que discute a produção de imagens de indivíduos de famílias negras e a análise dessas imagens a partir de uma perspectiva da cultura visual, que é muito interessante. Uma outra autora é a pesquisadora Regina Roth, que é uma pesquisadora norte-americana que estuda a moda na América Latina e levanta questões muito importantes a respeito da necessidade de ampliação dos estudos a respeito de comunidades que foram invisibilizadas por processos históricos, como é o caso das mulheres negras no Brasil. E, finalmente, a Peter Burke, que traz uma pesquisa da história cultural, que também tem muitos pontos relevantes para a pesquisa. Optei por mencionar essas 3 obras, porque elas representam 3 campos de estudo muito importantes para a pesquisa, que, assim como a maioria das pesquisas que pertencem aos campos da cultura visual e da indumentária, é uma pesquisa transdisciplinar. Portanto, eu transito entre os campos de estudos da cultura visual, dos estudos sobre moda indumentária e dos estudos do campo da história cultural. E esses são autores representativos de cada um deles. Pode passar, por favor. Eu finalizo aqui a minha fala, deixo o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, e agradeço pelo espaço.